Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje queremos falar sobre o Carnaval. Muito obrigado pela sua companhia, todos vocês que nos assistem ou nos ouvem. Deus abençoe vocês, que Ele possa nos dar entendimento, sabedoria para esse assunto tão polêmico. Então vamos lá. O cristão e o Carnaval. Quando o Carnaval teve a sua origem? Gente, todo ano é a mesma coisa. Nós aproveitamos o período de Carnaval para descansar, para passear, para se divertir, não é? Todos fazem isso. Mas a pergunta é, como surgiu o Carnaval e quais têm sido as suas consequências? Para falar a verdade, nós não temos uma definição certa sobre a origem do Carnaval. A sua definição ainda é um pouco duvidosa, mas historiadores acreditam que essa festa surgiu no Egito em 2000 a.C. Já outros pesquisadores acreditam que o Carnaval teve início na Grécia, em meados do ano de 520 a.C. Mas independente do que se diz, do que se acha, do que se prova, nós temos que entender que essa data, essa festa, ela foi criada unicamente com um propósito. E qual é o propósito? Honrar e celebrar a deuses pagãos e celebrar as obras da carne. E de um tempo para cá, tem se tornado cada vez mais destrutiva e presente em todo o mundo. Lembrando que nós estamos falando do Carnaval à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Então, independente da data de criação, dos eventos passados, o Carnaval tem esse propósito: celebrar as obras da carne, glorificar Beelzebul, Satanás e seus agentes. Aqui no Brasil, por exemplo, o Carnaval teve início na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1841. E a festa, na época, era chamada Festa de Bailes à Fantasia, né? Um nome inofensivo, mas Satanás já fez muita desgraça com essa festa da carne. Quando nós falamos de Carnaval, nós temos que pensar numa coisa: consequências. Carnaval, ele gera consequências, muitas das vezes, irreversíveis e irreparáveis. Quando eu olho para essa festa, eu percebo que esse evento está cada vez mais diabólico. Por quê? Porque, afinal de contas, a sua invenção, ela provém de quem? Provém de Satanás, provém do inimigo. É ele que inventa esses eventos para enganar o povo de Deus e a sociedade. Então, o que Satanás faz? Ele usa essa festa cheia de mentiras, ilusão, símbolos e idolatrias para quê? Para manifestar e divulgar os seus planos. É por isso que eu volto a repetir: o Carnaval tem duras consequências na vida do povo, tá? O que o inimigo faz? Ele convence as pessoas de que essa festa é algo comum, de que é uma festa feliz, boa, alegre, agradável, que não se trata mais do que uma cultura, não é? Para quê? Justamente para atrair, para enganar, para domar e, no final de contas, destruir a vida das pessoas, afastando cada vez mais o homem de Deus. Por quê? Porque o Carnaval, ele tem a única função, o único propósito de denegrir a imagem do homem, denegrir a imagem do jovem, denegrir a imagem da mulher, causando assim interferência nos casamentos, não é? Causando problemas na família. E só compreende isso aqueles que têm um entendimento da palavra de Deus, aqueles que têm discernimento no mundo espiritual. Quem não tem discernimento faz alegação naquilo que a gente sempre fala, o nada a ver. Quem não tem entendimento não tem nada a ver participar, se envolver e se entregar às obras da carne. Tá? Por quê? Por que a gente fala que essa festa provém de Satanás e do inimigo? Por quê? Porque na festa da carne tem muitas coisas ruins e todos sabem disso. Lá tem idolatria, deuses pagãos, tem consumo de drogas, de bebidas, nudez, sensualismo, prostituição, blasfêmias, brigas, corrupção, mortes, acidentes, as pessoas dirigem embriagadas, ou não é? Desigualdade. Por que desigualdade? Gasta-se muito em carros alegóricos, gasta-se muito em roupas, em vestimentas, e tanta gente passando fome, necessidade, poluição, as pessoas poluem a rua, poluem o meio ambiente, não é? E tantas outras ações que causam consequências durante e depois da festa da carne.
E é por isso, então, que eu sempre vou dizer que o carnaval agrada somente Satanás e as obras da carne. Não tem outra conclusão ou explicação. O carnaval agrada somente Satanás e as obras da carne. E qual é o papel da igreja durante o período de carnaval, durante a festa da carne? Gente, não é preciso saber muito para entender o que o inimigo deseja através da festa da carne. Muitas das vezes ele vai enganar até os crentes com uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de evangelismo, uma falsa sensação de querer enfrentar Satanás, querer confrontar o inimigo, né? Essa força enganada, iludida, de que a igreja vai fazer ou pode fazer alguma coisa nesses períodos. Gente, as pessoas que estão curtindo o carnaval, elas estão entretidas com músicas, com comidas, com desfiles, com fantasias e com dança. Satanás já cegou o entendimento deste povo que comemora o carnaval. Então não adianta a igreja entrar num desespero achando que vai salvar o mundo nesse período. É ou não é? Então a gente precisa ter uma certa sabedoria como igreja do Senhor durante o período de carnaval. Na minha opinião, então qual é a reação da igreja nessa época? A de sempre, né? O que o cristão pode fazer para mudar tudo isso? O que ele sempre faz. O que ele sempre faz, o que a igreja sempre faz. A igreja deve sempre orar contra as obras da carne, pregar contra as obras da carne. É ou não é? A igreja tem que dar testemunho, porque nós não vamos mudar o que Cristo disse, que o mundo jaz o maligno. Então não adianta, no desespero, na falta de sabedoria, querer fazer tantas coisas que eu vou falar já já que a igreja acaba fazendo. Que eu acho que a igreja acaba cometendo um erro muito grande. E qual é o erro que, ao meu ponto de vista, a igreja comete? Lamentavelmente, algumas igrejas se envolvem com o carnaval, criando blocos, criando eventos, promoções de eventos. Mas será que isso surge efeito, gente? Será que vale a pena evangelizar nestes dias de carnaval? Para que esse desespero, para que essa ansiedade, que às vezes não se tem durante as outras festas, durante os outros eventos, ou durante o restante dos dias do ano que antecede ou que passam depois do carnaval, não é? Será que vale a pena evangelizar nestes dias? Então, já que vale a pena evangelizar nesses dias, então por que não evangelizar diariamente dentro das boates, nos presídios? Por que não vale evangelizar diariamente, então, nas bocas de fumo, nos bailes funks, nas casas de show? Então, por que não fazer isso diariamente, já que vale tanto a pena pregar nos dias de carnaval, não é? Então, a gente tem que entender e rever a nossa posição como igreja. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que se desviaram no carnaval, que engravidaram no carnaval, que caíram nas drogas, nas bebidas durante o carnaval. Eu queria que as pessoas entendessem que esse é um dos maiores laços, um dos maiores abismos de Satanás contra a sociedade, contra os jovens, contra os homens de Deus, as mulheres de Deus. Se as pessoas ficarem nessa ilusão, que nada vai acontecer, que eu não vou me desviar, é isso que o inimigo quer que você pense. É isso que Satanás quer que você pense. Que não vai acontecer nada com você durante os períodos de carnaval e que você vai para o carnaval como um super crente e vai voltar como um super crente. Agora, uma boa ideia são os retiros e encontros espirituais que algumas igrejas promovem nessa época. Para quê? Para o jovem, para o servo e a serva se resguardar e até mesmo se descansar. Desde que esse retiro ou esse encontro promova conhecimento, edificação, valorização da igreja, não é? O que a gente tem que entender que a maior pregação é o nosso testemunho. Não adianta você viver uma vida de qualquer maneira o ano inteiro e no carnaval você quer mostrar que é crente, que é pregador, que é um evangelista. Aí, meu irmão, não vai rolar. Deus não vai aceitar um negócio desse de jeito maneiro, de jeito nenhum. Não adianta a igreja usar isso como desculpa. Um outro ponto importante é a igreja deve permanecer aberta no período de carnaval? Depende. Depende de cada comunidade, de cada igreja, depende da decisão dos seus membros,
depende da direção, da decisão da direção da igreja, né? Se a igreja vai liberar os membros para cada um ir para uma pousada, fazer o seu passeio, se resguardar em casa, né? Se realmente a cidade fica um pouco mais violenta, fica mais deserta. Então depende. Igreja aberta ou fechada não vai fazer diferença alguma nesse período. Não vai fazer diferença alguma. Há testemunhos que falam, no período do carnaval uma alma entrou na igreja chorando e tal. Irmãos, se a alma quiser ter um encontro com Deus, até se ela estiver morrendo ali no último suspiro e pensar em Deus e clamar a Deus, Deus atende. Não é porque a igreja está aberta ou fechada que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Se você for olhar a fundo, essa pessoa já deve ter tido inúmeras oportunidades de conhecer a Cristo ou de ter tido uma experiência com Ele. Então, igreja fechada ou aberta, isso aí depende de cada denominação e direção, não é? Agora, como é que funciona o carnaval no mundo? De várias maneiras. De várias maneiras. O que a gente tem que entender é que nos 5 continentes do mundo se comemora, né, o carnaval. As pessoas curtem o carnaval e é uma festa que tem evoluído bastante, com práticas cada vez mais enganadoras, com práticas cada vez mais profanas. Mas apesar de tudo isso, eu creio muito que a humanidade, boa parte dela, já sabe muito bem, né, o que é que Deus aprova e o que é que Deus reprova, o que é que louva a Deus e o que é o que Deus condena. Então, independente de quantos lugares é comemorado o carnaval, não tem um país aí sequer que a palavra de Deus não deve ter chego através da tecnologia. Um país que louva a tecnologia, que usa a tecnologia, já deve ter visto a palavra de Deus através do celular, através da internet. Então, a palavra de Deus ela tem se propagado de uma forma assim muito veloz, até mesmo mais que as obras da carne. Então a gente deve ficar despreocupado quanto a isso. Então peca quem quer, entrega sua vida para o diabo quem quer, serve as obras da carne aqueles que querem, não é? Então tá aí, a palavra de Deus é pregada. Isso aqui é um simples estudo sobre o carnaval, mas quantos estudos, quantas igrejas, quantas pregações nós já ouvimos a respeito de carnaval, das obras da carne, não é? Então, não é esse estudo que vai salvar alguém. Eu digo para você, é apenas mais um conhecimento para a gente ficar alerta contra isso. Mas as pessoas já sabem o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, o que Deus que agrada a Deus, que desagrada a Deus, que faz bem à carne. As pessoas sabem. A única coisa que eu queria fechar aqui o nosso estudo é a respeito da verdadeira alegria. Não existe alegria e liberdade plena em outro lugar a não ser em Deus. O mundo, o inimigo, o carnaval, nos apresentam práticas que glorificam exclusivamente os pecados. Tá? Nós, como servos de Deus, devemos viver uma vida cujos propósitos focam Cristo. O nosso foco é Cristo. Então, como servo de Deus, nós vamos sempre viver na contramão desse mundo, buscando o quê? Satisfazer o nosso Pai. E você sabe o que o seu Pai Celestial requer de você. Então, que suas decisões glorifiquem a Deus, agradem o seu Pai Celestial. Eu finalizo dizendo o seguinte, que nenhuma festa profana, que nenhuma festa passageira, que nenhuma festa destrutiva jamais substituirá a nossa comunhão com Deus e a nossa alegria de viver com Ele plenamente na sua presença. Então, se você quer ser feliz e satisfazer a seu espírito, a sua carne, sirva a Deus, agrade a Deus, peça a Deus que Ele seja o centro de tudo na tua vida. Então, que Deus te abençoe e que você vigie muito nessa época de carnaval. Aqui é o pastor Zaca e desejo a você uma vida vitoriosa, abençoada e próspera na presença de Deus. E até logo, se Deus quiser.